Fala, gente! Tô aqui de novo com vocês. Galera, então assim, essa semana vocês entraram na semana de testes, né? Para irmos finalizando nosso bimestre, nossos conteúdos. E chegou a vez da nossa matéria, né? Tamo junto. Então, meu querido nono ano, o meu teste de ciências para vocês faz referência a esses três módulos aí do livro, beleza? Então, se você pegar o livro e abrir exatamente nos módulos, eu tirei lá do sumário essa imagem, tá? Então as páginas aí fazem referência à página, as páginas dos livros de vocês, tá? Então até para a hora do teste, utilize, lembra lá o que nós grifamos no livro, o que nós reforçamos no conteúdo e tudo mais, tá? Então tá aí os três módulos que irão ser cobrados, são os três últimos, né? Era um assunto bem legal que a gente debateu e conversou, e bem leve, né, gente? Então tá aí para vocês essa pequena aulinha de revisão de comentários, tá? Que nós iremos falar para ajudar vocês, beleza? Então, entrando no módulo 5, a gente vai lembrar essa lógica aí de evolução dos seres vivos, né? Então, o que acontece? Vai lembrar a origem de células eucarióticas, lembra que a gente comentou da definição de carioteca, como foi formado, tudo mais, um pouco da história das células, tudo mais, beleza? Lembra que o módulo 5, em resumo, ele é um módulo muito grande e extenso, mas ele é direcionado, ele é focado no contexto histórico como um todo, tá? Então, a evolução de espécies, sendo animais, plantas, a Terra como um todo, tá bom? Daí vai os primeiros seres pluricelulares, né? A gente falou de unicelular. Depois é o pluricelular, famoso agrupamento por colônias, relações assim. A idade ali mais ou menos em que ela surge, né? E como foi acontecendo, né? Outros fenômenos que também aconteceram, que ajudaram a formar essa evolução e fazer com que acontecesse, né? Beleza? Aí nós temos ali a evolução de animais vertebrados, o momento que começou a criar essa vértebra, essa estrutura um pouco mais rígida para que fosse feita a relação e tudo mais, né? Ocupação definitiva do ambiente terrestre, né? O momento exato em que sai do ambiente aquático, né, da hidrosfera, e começa a ocupar a litosfera, a camada terrestre, né? Os primeiros animais, como é que aconteceu essa transição. O principal ali para vocês é a lógica do líquido amniótico, ou ovo amniótico, né? Do como surge a criatura lá dentro para fazer a adaptação do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ok? E a idade, o tempo que aconteceu, né? Onde você tem a evolução dos mamíferos, ali o primeiro mamíferozinho, né? Bem bonitinho para vocês, beleza? A adaptação e as classes como marsupiais, as placentas, entre outras situações de adaptação. Aí a gente entra no módulo 6, em que o 6 e o 7 é a mesma pegada praticamente, né? O 6 vai falar de conservação da biodiversidade, então definindo o que é uma unidade de conservação, o que são esse sistema nacional, né, de unidade de conservação, para entender qual é a relação de meio ambiente, de proteção rural, proteção urbana, como eu posso acoplar uma certa região ou uma determinada área com unidade de conservação, né? E, tanto é que nós vimos alguns exemplos, né? E ali a gente trabalhou esse mapa falando de proteção integral, proteção com uso sustentável, né? Os tipos de conservação e como elas podem ser adaptadas ou reutilizadas, né? Beleza? E daí onde, como eu falei, tem um encaixe com o módulo 7, que são soluções para problemas ambientais. Não que esses problemas ambientais só aconteçam nesses ambientes, né? Vamos lá, ok?
Então, os principais tipos de poluição, digamos assim, né? Você tem a atmosférica, onde a gente falou dele é do aquecimento global, e eu toquei nesse ponto, que o efeito estufa, ele não é ruim, ele tem o seu lado ruim, com certeza, faz mal, mas tem um lado positivo, que foi graças a ele que daí volta no módulo 5 e trabalha um pouco o conceito de evolução de novo. Se não fosse esse efeito estufa, né, um pouco dessa blindagem, a Terra não teria uma temperatura estabilizada e tudo para poder permitir o desenvolvimento e a evolução de espécies, né? Ela seria inóspita. E daí a poluição da água, né? A relação de água doce, água salgada, a poluição absurda que acontece em rios, mares, lagos e tudo mais, que começa a dar problema na questão de saúde de água, que traz problema para a humanidade, todo o biotipo aí existente, beleza? E daí a relação de lixo, os lixões e tudo que a gente comentou, né? Formas erradas de descarte de resíduos, né? E daí quando não tem interesse naquele resíduo, ele realmente é o resto do resto, digamos assim, ele se torna um lixo e é ruim para nós como um todo, não só para nós seres humanos, como para todos os tipos de vida, beleza? Daí o outro problema classificado também, o desmatamento, né? Relação voltada à agropecuária, agricultura, ou somente desmatamento para extração de madeira, entre outras coisas assim, que tem esse problema de desgaste do solo, de poluição atmosférica, né? Emissão exacerbada de CO2 e tudo mais, que gera problemas a médio e longo prazo. Beleza? Então tranquilo, gente. De novo, tá bem, de boa. Fiquem na paz. Lembra do que eu sempre falo em sala? Respira, calma, respira. Olha no livro, acompanha. Lembra que eu destaquei os principais pontos, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui e até breve.